Imagine-se em um lugar silencioso, onde apenas o som do vento e o pulsar do seu coração quebram o silêncio. Você está ali, com o olhar perdido no horizonte, tentando entender o que realmente significa falar com Deus. Quantas vezes você já tentou orar e sentiu que as palavras simplesmente não saíam? Ou talvez, quando finalmente falou, teve a sensação de que o céu estava fechado e que suas palavras se perdiam antes mesmo de subir. Há momentos em que a alma grita, mas a voz se cala, em que o coração busca respostas, mas parece que o céu está mudo. E é nesse instante que Deus te observa, não como um juiz esperando suas falhas, mas como um pai atento, desejando apenas uma conversa sincera. Você não precisa de frases ensaiadas, de palavras bonitas ou de um tom perfeito. O que ele quer é verdade. É que você fale com ele como quem fala com alguém que ama. Você já percebeu que Jesus nunca ensinou seus discípulos a pregar, mas ensinou a orar? Quando disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Ele respondeu com simplicidade, mostrando que conversar com o Pai não exige formalidade, mas entrega. Conversar com Deus é muito mais do que repetir palavras, é abrir o coração e permitir que Ele o transforme por dentro. Quando você dobra os joelhos, o céu se inclina. Quando você fecha os olhos, o mundo inteiro pode até desaparecer por um instante, mas há um Deus que se faz presente no invisível. E é ali, nesse encontro secreto entre você e Ele, que tudo começa a mudar. Talvez você tenha falado com Deus por medo e não por amor. Talvez tenha orado pedindo coisas e não buscando comunhão. Mas Deus não é um caixa eletrônico de bênçãos. Ele é o Criador que quer relacionamento. Ele quer ouvir sua história, mesmo sabendo de cada detalhe dela. Ele quer sentir que você confia nele o suficiente para abrir seu coração. E quando você entende isso, sua oração muda. Ela deixa de ser um pedido e se torna um diálogo. Porque Deus não quer apenas te ouvir, Ele quer responder. Às vezes, não com palavras audíveis, mas com paz. Às vezes, não com sinais visíveis, mas com um toque suave no seu espírito, como quem diz, eu estou aqui. Quando Elias estava escondido na caverna, Deus não apareceu no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma brisa suave. 1 Reis 19, 11 e 12. É assim que ele fala, não com barulho, mas com presença. Você quer conversar com Deus? Então comece agora, feche os olhos, respire fundo e fale como se estivesse diante do seu melhor amigo. Conte suas dores, suas dúvidas, seus medos. Mas conte também seus sonhos, suas alegrias, suas vitórias. Deus quer ouvir o que habita no seu coração. E quando o silêncio vier, não se apresse. O silêncio também é resposta, porque às vezes Deus cala não por ausência, mas por estar trabalhando. Enquanto você ora, Ele age. Enquanto você chora, Ele prepara. E enquanto você espera, Ele molda. Talvez você tenha se sentido sozinho nesses últimos dias. Talvez tenha pensado que Deus se esqueceu de você. Mas Ele nunca se esquece. Isaías 49:15 diz, pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Mas ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Essa é a verdade que você precisa carregar dentro de si. Deus nunca te abandona. Mesmo quando você se afasta, Ele permanece por perto. Mesmo quando você não sente, Ele está ali. E Ele está esperando o momento em que você simplesmente diga, Pai, eu preciso conversar contigo. A oração é o respiro da alma. Quando você fala com Deus, você respira de novo. Quando abre seu coração, a esperança volta a pulsar. A presença dele enche os espaços vazios, cura as feridas antigas e dá novo sentido à sua caminhada. Talvez hoje seja o dia em que sua vida vai mudar. Não por causa de um milagre espetacular, mas porque você vai aprender a falar com o Criador de forma verdadeira. E quando isso acontecer,
Tudo o que parecia distante começará a fazer sentido. Agora, quero que você repita comigo uma frase que vai marcar este momento e fixar essa mensagem no seu coração. Quando eu oro com verdade, o céu me ouve com amor. Escreva essa frase nos comentários, não como uma formalidade, mas como uma declaração de fé. Isso vai te lembrar, toda vez que orar, que Deus não procura palavras bonitas. Ele procura corações sinceros. Você já reparou como a correria do dia a dia rouba de nós o tempo de falar com Deus? A mente cheia, o coração pesado, e de repente você percebe que os dias passam e a oração se torna apenas um pensamento rápido antes de dormir. Mas Deus não quer ser o último da sua lista. Ele quer ser o centro da sua vida. Ele quer ouvir você no silêncio da manhã, no meio do trabalho, nas horas em que ninguém mais entende o que se passa dentro de você. Conversar com Deus não é um ritual, é um relacionamento. É quando você fala e, mesmo sem perceber, o Espírito Santo começa a responder dentro de você. É como se o coração começasse a pulsar no ritmo da presença de Deus. Não há regras, não há fórmulas. Há apenas um convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Talvez você tenha passado por momentos em que orou e nada mudou. Você esperou uma resposta, um sinal, e o céu ficou em silêncio. Mas é no silêncio que Deus escreve as respostas mais profundas. É no tempo dele que os milagres acontecem. Quando você conversa com o Pai, algo acontece no invisível. Os muros começam a cair, os medos se desfazem e o coração encontra descanso. Há uma diferença entre falar e se abrir. Deus quer que você se abra, que diga o que dói, o que teme, o que ainda não entende. Ele quer que você seja honesto, até com as suas dúvidas. Davi, em seus salmos, não escondeu sua dor, sua raiva, nem seu medo. Mas ele sempre terminava suas orações, lembrando quem Deus era. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. É isso que muda tudo, saber que Ele está contigo. Muitos acreditam que precisam ser perfeitos para falar com Deus, que primeiro precisam melhorar de vida, mudar de comportamento ou limpar o coração para só então orar. Mas é o contrário, é orando que você se transforma. É falando com Deus que o coração se purifica. Você não precisa esconder suas fraquezas. Deus já as conhece. Ele não se surpreende com seus erros, ele se compadece. Há algo poderoso quando você conversa com Deus em meio à dor. É como uma criança que corre para os braços do pai quando se machuca. Ela não tenta explicar, ela apenas chora e o pai entende. É isso que Deus quer de você. Sinceridade. A oração verdadeira não é medida pelo tempo, mas pela entrega. E quando você se entrega, algo muda no ambiente. A alma se acalma, o espírito se renova e a fé floresce mesmo nos desertos. Você começa a perceber que as respostas nem sempre vêm da forma que espera, mas sempre vêm no tempo certo. Deus fala de muitas maneiras, por meio da palavra, de um cântico, de alguém que cruza o seu caminho. Às vezes, ele fala por meio de um silêncio que diz mais do que 1000 palavras. Você não precisa entender tudo, basta confiar. Lembre-se, oração não é apenas um pedido, é uma conversa, e toda conversa verdadeira precisa de escuta. Então, depois de falar, aprenda a ouvir. Feche os olhos e diga: Senhor, fala comigo do teu jeito, e espere. O Espírito Santo sabe como alcançar o coração que está disposto a ouvir. A presença de Deus não se manifesta apenas nas igrejas ou nos cultos. Ela se manifesta no quarto silencioso, no carro, na caminhada, nas lágrimas. Onde há sinceridade, há presença. Onde há entrega, há resposta. Agora quero te fazer um pedido especial.
mas não como um simples lembrete de vídeo. Se essa mensagem já começou a tocar seu coração, se você sente que precisa aprender mais sobre como se aproximar de Deus, se inscreva no canal. Não apenas para assistir vídeos, mas para fazer parte de uma comunidade que ora junto, que busca crescer na fé e que aprende a conversar com o Criador todos os dias. Há momentos em que a oração se torna o único refúgio. Quando tudo parece desabar, quando o mundo pesa sobre seus ombros e ninguém parece entender o que você sente, Deus permanece ali, ouvindo até o que você não consegue dizer. Às vezes, a dor é tão profunda que não existem palavras suficientes. É nesse instante que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, como está escrito em Romanos 8:26. Você pode não ver, mas cada lágrima que cai é notada por Deus. Nenhuma oração é esquecida, nenhum clamor é ignorado. Mesmo quando você acha que Ele não está ouvindo, Ele está preparando algo. E na hora certa, tudo faz sentido. É por isso que é tão importante não desistir. Continue falando com Ele, mesmo quando o silêncio parecer a única resposta. Deus não quer apenas mudar suas circunstâncias, Ele quer transformar você. Às vezes, a oração não muda o que está ao redor, mas muda o que está dentro. Você começa a enxergar de outra forma, a reagir de maneira diferente, a encontrar força onde antes havia fraqueza. Quando você ora, o céu se move. Há uma batalha invisível sendo travada a seu favor. Foi assim com Daniel. Ele orou por 21 dias, até que o anjo trouxe a resposta e disse: Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Daniel 10:12. Desde o primeiro dia. Isso quer dizer que Deus te ouve desde o momento em que você decide falar com Ele. Você pode estar enfrentando uma enfermidade, uma crise familiar, uma dor emocional que parece insuportável, mas a oração te coloca de pé. Ela não é uma fuga da realidade, é o caminho para enfrentá-la com fé. Quando você ora, algo sobrenatural acontece. O medo perde força, a esperança ganha vida e o coração se reveste de coragem. Pense em quantas vezes Deus já te livrou e você nem percebeu. Quantas vezes orou e, sem entender, algo mudou no percurso. Uma porta se abriu, um caminho apareceu, uma palavra te alcançou. Isso é Deus respondendo. Nem sempre da forma que esperamos, mas sempre com amor. O segredo está em continuar. Mesmo que a mente duvide, continue. Mesmo que o coração doa, continue. Porque a oração é o elo que liga o humano ao divino. Quando você fala com Deus, o impossível começa a ser preparado. E se hoje a sua fé parece pequena, lembre-se do que Jesus disse em Mateus 17:20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Deus não exige uma fé enorme. Ele só pede que você creia o suficiente para continuar. A oração também é um ato de coragem, porque orar é admitir que você não tem o controle. É colocar o coração nas mãos de quem sabe o que é melhor. E quando você faz isso, o fardo se torna mais leve, a estrada menos solitária. Quantas pessoas vivem tentando resolver tudo sozinhas, acumulando dores, ansiedades, pressões, mas a paz verdadeira não vem de ter tudo sob controle. Vem de entregar tudo a Deus. Quando você fala com Ele, algo acontece no invisível. O coração aprende a descansar. Você pode conversar com Deus agora mesmo, aí onde está. Não espere o momento perfeito, o ambiente ideal, o silêncio absoluto. Ore no meio do barulho, no trânsito, no cansaço. Fale com Ele enquanto lava a louça, enquanto anda pelas ruas, enquanto pensa na vida. Deus não se importa com o lugar, Ele se importa com o coração. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e pensando: mas será que Ele ainda me ouve? Sim, Ele ouve, e mais do que isso, Ele responde.
A resposta de Deus pode vir através de uma porta aberta, de uma palavra que toca seu coração, ou simplesmente através da paz que você sente depois de orar. A presença de Deus é a maior resposta que você pode receber. Quando Ele chega, tudo muda. O ambiente muda, a mente se acalma, o coração encontra sentido. Por isso, continue conversando com o Pai. Há algo profundamente transformador em entender que Deus não é um ser distante, mas alguém que deseja proximidade. Ele não está sentado em um trono distante, observando os erros do mundo. Ele está ao seu lado, pronto para ouvir, pronto para restaurar. E é por isso que conversar com Deus é muito mais do que um ato espiritual. É um reencontro com o propósito da vida. Quando você começa a falar com Ele todos os dias, algo muda na sua maneira de enxergar o mundo. O coração que antes se desesperava começa a encontrar calma. Os pensamentos que eram confusos começam a se alinhar. A oração tem o poder de colocar cada coisa em seu devido lugar. É como se a presença de Deus reorganizasse tudo, de dentro para fora. Deus conhece o peso que você carrega. Ele sabe das noites em que o sono não vem, das lágrimas que ninguém viu, das batalhas que você enfrenta calado. Mas quando você o convida para participar dessas lutas, tudo muda. Porque Ele não é apenas o Deus que ouve, é o Deus que age. É o Deus que entra na história e muda o rumo da vida. Quantas vezes você já tentou resolver algo sozinho e depois de se cansar, finalmente orou? E tudo começou a se encaixar? Não é coincidência, é providência. Deus trabalha no detalhe, na hora certa, no jeito certo. O que parece demora é, na verdade, preparo. Ele está ajustando o que precisa ser curado, fortalecendo o que precisa resistir e moldando o que ainda não está pronto. O apóstolo Paulo escreveu: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12, 9. Isso quer dizer que Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele espera que você dependa dele. Quando você se abre, ele age. Quando você confessa sua fraqueza, ele te dá força. O problema é que muitos acham que conversar com Deus é apenas pedir bênçãos. Mas orar é muito mais do que isso. É permitir que ele te transforme. Às vezes, a resposta da oração não vem em forma de um sim, mas de um crescimento interior. Você amadurece, aprende, entende que a fé não é sobre controlar, mas sobre confiar. Há pessoas que dizem: "Eu oro, mas não sinto nada." E de fato, nem sempre você sentirá algo. A oração não é sobre sentir, é sobre crer. Mesmo quando você não sente, Deus está presente. Mesmo quando parece que nada acontece, algo está acontecendo. O ato de orar é, por si só, um ato de fé. E fé é acreditar no invisível. Lembre-se, não existe oração pequena quando vem de um coração sincero. Deus ouve as palavras simples, as preces silenciosas, os pensamentos rápidos que passam pela mente em meio ao caos. Ele não mede a oração pela eloquência, mas pela sinceridade. Se você quer aprender a conversar com Deus, comece pela gratidão. Agradeça antes de pedir. Fale com Ele sobre o que já tem, sobre o que aprendeu, sobre o que superou. A gratidão abre portas no céu e muda o tom da conversa. Ela transforma o porquê em para quê. E quando você menos perceber, estará orando naturalmente, sem esforço, sem medo de errar as palavras. Estará falando com Deus enquanto caminha, trabalha, ouve música. É isso que Ele quer. Presença contínua, comunhão constante. Conversar com Deus é viver com o coração ligado ao céu. É caminhar com a certeza de que, mesmo nas incertezas, Ele guia seus passos. A cada oração, você se aproxima mais. A cada conversa, o laço se fortalece. Há algo de profundamente belo em perceber que Deus não exige perfeição para ouvir você. Ele não espera palavras medidas, nem gestos ensaiados. Ele só quer o seu coração aberto. Muitas vezes, você acha que precisa estar bem para conversar com Deus.
Mas é justamente quando você não está bem que ele mais quer te ouvir. É ali, no meio da bagunça da alma, que a oração se torna mais verdadeira. Jesus mesmo viveu momentos de dor, angústia e solidão. No Getsêmani, ele orou com tanta intensidade que o suor se transformou em gotas de sangue. Lucas 22:44. Isso nos mostra que orar não é esconder o sofrimento, mas colocá-lo diante do Pai. Deus não se afasta da dor, ele entra nela contigo. Quando você conversa com Deus com sinceridade, algo acontece dentro do coração. O peso começa a se dissolver e a paz toma o lugar da angústia. É como uma tempestade que cessa aos poucos até que o sol volta a brilhar. A presença dele traz equilíbrio. Talvez você esteja passando por um tempo de espera. Esperar é uma das tarefas mais difíceis da fé. É quando você ora, mas nada muda, quando acredita, mas o tempo passa e o milagre ainda não veio. Porém, Deus trabalha na espera. Ele te ensina paciência, perseverança e dependência. Ele te molda enquanto prepara o que é teu. Há um trecho em Salmos 40:1 que diz: Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa imagem é poderosa, o Criador do universo se inclinando para ouvir a sua voz. Isso é o amor de Deus em ação. O Deus infinito se fazendo próximo para ouvir uma oração que para o mundo talvez pareça pequena, mas para ele é preciosa. Quando você entende isso, a oração deixa de ser uma obrigação e se torna um privilégio. É o encontro diário com quem te conhece melhor do que ninguém. E é por isso que a oração transforma tudo, porque ela muda o centro da sua vida. Antes, você se preocupava com o que não podia controlar. Agora, você entrega nas mãos de quem pode tudo. É nesse ponto que a fé floresce. A fé não é a ausência de dúvida, é a escolha de confiar mesmo sem entender. E é nessa confiança que Deus se revela. Ele não falha, não atrasa, não esquece. Ele age quando é o momento perfeito, e esse momento, muitas vezes, é diferente do que você imaginava. Deus sabe quando você precisa da resposta, mas sabe também quando precisa do silêncio. E é nesse silêncio que ele fortalece o seu espírito. Aprenda a orar mesmo sem ouvir resposta. Continue falando com ele, continue caminhando. A oração é o fio que liga o coração humano ao coração divino. Cada palavra dita em fé sobe ao céu como um perfume suave, e mesmo que demore, o céu sempre responde. Às vezes, a resposta vem em forma de consolo, outras em forma de sabedoria, mas sempre vem. Então, quando se ajoelhar para orar, lembre-se, você não está apenas falando, você está sendo ouvido. E esse é o maior milagre. O Deus que criou o universo te ouve. Ele sabe o seu nome, conhece a sua voz, entende o que você sente antes mesmo de dizer. Por isso, fale com ele hoje. Fale com verdade, com humildade, com fé, e saiba que cada palavra sua tem valor eterno. Quando você começa a entender a profundidade da oração, algo muda não apenas na sua relação com Deus, mas na forma como você enxerga o mundo. A vida deixa de ser um amontoado de preocupações e passa a ser um caminho de propósito. Conversar com Deus todos os dias é como afinar o instrumento da alma. Aos poucos, o som que sai do seu coração começa a se harmonizar com o som do céu. Você já percebeu como algumas pessoas têm uma paz que não se explica? Não é porque não enfrentam problemas, mas porque aprenderam a conversar com Deus sobre eles. Essa paz vem de dentro, do lugar secreto onde a presença divina habita. Jesus disse em Mateus 6:6, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. É nesse lugar, o da intimidade com Deus, que as batalhas mais importantes são vencidas. O inimigo tenta tirar isso de você. Ele não teme uma pessoa que fala de Deus, mas teme aquele que fala com Deus, porque aquele que fala com o Pai se torna inabalável.
A oração é o alicerce da fé, o combustível da esperança e a ponte que conecta a humanidade ao eterno. Não é sobre palavras bonitas, é sobre presença. É sobre se colocar diante de Deus com sinceridade, sem máscaras, sem medo de se mostrar vulnerável. A vulnerabilidade é o que torna a oração verdadeira. Deus não quer a versão perfeita de você, Ele quer a real. E quando você se apresenta assim, Ele se revela. Deus fala através da palavra e também através da paz que vem depois da entrega. Você já percebeu que, às vezes, a resposta não vem de forma audível, mas o coração se acalma de um jeito inexplicável? Isso é Deus falando. Ele não precisa de ruídos para se fazer ouvir. Basta um sopro do Espírito Santo para transformar o caos em clareza. É por isso que a oração precisa ser constante. Não apenas nos dias bons, mas principalmente nos dias em que o coração duvida. A fé se fortalece quando é desafiada. Falar com Deus na dor é escolher permanecer, mesmo sem ver. E quem permanece experimenta milagres que os olhos humanos não compreendem. A conversa com Deus é um processo de cura. A alma ferida, quando exposta à presença divina, começa a cicatrizar. As lembranças dolorosas se tornam testemunhos. Os fracassos se transformam em aprendizado. E os medos perdem força diante da voz do Criador. Talvez você ache que suas orações são pequenas demais para o tamanho de Deus. Mas o Deus que sustenta as estrelas também se importa com o seu coração. Ele não mede a grandeza da oração pelo tamanho do pedido, mas pela profundidade da confiança. Por isso, fale com Ele sobre tudo, sobre o que te alegra, o que te preocupa, o que você ainda não entende. Diga o que sente, até aquilo que tem medo de confessar. A oração é o espaço onde o invisível se torna real, onde o impossível se aproxima. E quando você começa a viver nesse ritmo de intimidade, algo muda dentro de você. A fé deixa de ser teoria e se torna experiência. A cada conversa, você sente que Deus está mais próximo, mais presente, mais real. E de fato está. Não é você quem vai até Ele. É Ele que te encontra na oração, porque Deus sempre dá o primeiro passo. Ele sempre te chama. Há um mistério na forma como Deus responde. Às vezes, Ele responde mudando as circunstâncias. Outras vezes, mudando você. É por isso que a oração é um processo contínuo, não um evento isolado. Quando você se acostuma a conversar com Deus, começa a perceber que tudo na vida passa a ter propósito, até o que dói. O sofrimento deixa de ser castigo e passa a ser escola. Quando Deus não te dá o que você pediu, é porque está te preparando para algo maior. Quando Ele permite o silêncio, é porque está ensinando confiança. E quando Ele demora, é porque está construindo algo que não vai se abalar. A demora de Deus nunca é negação, é aperfeiçoamento. Muitos desistem da oração porque acham que não são ouvidos. Mas se você pudesse ver o que está acontecendo no invisível, nunca desistiria. Deus está movendo coisas, conectando pessoas, abrindo caminhos. Enquanto você fala com Ele, Ele está organizando o futuro. A fé não é uma emoção, é uma decisão. E conversar com Deus é escolher confiar mesmo quando não há sinais visíveis. É seguir acreditando mesmo quando o coração não sente. É segurar firme a promessa mesmo quando os ventos sopram contra. Há um texto em Filipenses 4, 6, 7 que resume isso com perfeição. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz é o sinal de que Deus está no controle, mesmo quando nada parece estar. Quando você vive em constante conversa com Deus,
passa a discernir mais facilmente sua voz. Ela não vem com alarde, mas com clareza. Ela não traz confusão, traz direção. A voz de Deus nunca gera medo, ela gera paz. E é essa paz que te sustenta nos dias difíceis. É ela que te impede de desistir, que te faz seguir em frente quando tudo diz o contrário. Porque quem fala com Deus caminha diferente. Você começa a perceber que os problemas não desaparecem, mas deixam de te dominar. As tempestades continuam existindo, mas você aprende a descansar no barco, como Jesus fez em Marcos 4:38. Enquanto os discípulos se desesperavam com o vento, ele dormia, porque sabia quem estava no controle. Assim também é você. Quando aprende a conversar com o Pai, a alma aprende a descansar, mesmo em meio ao caos. Conversar com Deus é uma jornada. É um caminho de amadurecimento, de intimidade, de fé sólida. A oração não é o fim. É o meio pelo qual o céu toca a terra e transforma o coração humano. Por isso, mantenha a constância. Não ore apenas quando precisar de algo. Ore porque ama, porque confia, porque entende que a comunhão é o maior presente que Deus te deu. E quando perceber que está orando de forma natural, sem obrigação, sem peso, saiba, você alcançou o ponto mais belo da fé, a amizade com Deus. Chegamos ao ponto mais profundo desta reflexão. O momento em que você entende que conversar com Deus é o segredo para uma vida plena. Tudo o que o mundo tenta oferecer como substituto, sucesso, aplausos, reconhecimento, se torna pequeno diante da presença do Pai. Porque quando você fala com Deus, o vazio se preenche, o medo se cala e a alma encontra repouso. Conversar com Deus é caminhar com Ele em cada detalhe. É sentir sua presença nas pequenas coisas, no nascer do sol, no riso de uma criança, no abraço de quem te ama. É viver com a consciência de que Ele está contigo em cada respiração. Essa é a verdadeira espiritualidade. Não apenas frequentar um templo, mas ser o próprio templo onde Deus habita. Quando você entende isso, orar deixa de ser obrigação e se torna necessidade. Assim como o corpo precisa de ar, o espírito precisa da presença de Deus. É por isso que a oração não pode ser deixada para depois. Ela é o sustento da alma. Deus deseja caminhar contigo em todas as fases da vida. Ele quer te guiar nas decisões, te consolar nas perdas, te fortalecer nas batalhas e, acima de tudo, quer te ensinar a viver com propósito. Porque a oração não é só um meio de pedir, é o caminho para descobrir quem você é nele. Você não é o mesmo depois de uma conversa sincera com Deus. Algo muda dentro de você. As prioridades se realinham, a mente se acalma e o coração começa a enxergar com os olhos da fé. É como se uma nova perspectiva nascesse e, de repente, aquilo que parecia impossível se torna acessível. Não importa quanto tempo você passou distante, não importa quantas vezes tentou e desistiu, Deus continua esperando. Ele não te rejeitou, não te esqueceu, não desistiu de você. O Pai está pronto para ouvir sua voz, e quando isso acontecer, prepare-se. Sua história não será mais a mesma. Em Jeremias 33:3 está escrito: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso significa que a conversa com Deus não é uma simples troca de palavras, é um portal para o sobrenatural. É ali que os milagres nascem, que o coração é renovado e que os caminhos são iluminados. E agora, enquanto você ouve estas palavras, talvez sinta algo diferente. Uma vontade de começar de novo, de voltar a falar com Ele como antes, ou talvez pela primeira vez de verdade. Se esse sentimento nasceu dentro de você, saiba, é o Espírito Santo te chamando de volta à presença do Pai. Então, feche os olhos e diga: Senhor, eu quero conversar contigo, quero te ouvir, quero te sentir, quero te seguir. E quando fizer isso, sinta, porque Ele vai te ouvir. Agora sim, eu quero te fazer um pedido muito especial.
Se este vídeo tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus através dessas palavras, se inscreva no canal. Mas não apenas por costume. Faça parte desta família de fé, dessa comunidade que cresce em oração, que compartilha experiências reais e que se fortalece uns com os outros. E eu quero te convidar para algo ainda mais profundo. Conte sua história. Escreva nos comentários o que este vídeo te ensinou, o que mudou dentro de você e como tem sido sua caminhada de oração. Se você já teve um momento marcante com Deus, compartilhe. Suas palavras podem ser a resposta que alguém precisa para continuar acreditando. Vamos transformar este espaço em uma corrente viva de fé, amor e esperança. Que cada testemunho aqui deixe uma marca de luz, porque quando um coração fala, outro é curado. E lembre-se sempre, Deus não está distante, Ele está ouvindo. Fale com Ele, hoje, agora, do seu jeito.